Psicologicamente, assim, da onde vem essa questão, assim, é psicopatia? Sim. São Tem psicopatas. vários transtornos. Aí, é lógico que eu não sou especialista nessa área. Claro. E assim, até para um psicólogo, um psiquiatra forense, dar o laudo definitivo, essas pessoas precisam passar por exames. Né? Então, assim, o que acontece? Quando você tem menos de 18 anos, você não pode dizer que a pessoa é um psicopata. Ele vai ter o famoso TOD, transtorno opositor desafiador. E aí, só que assim, quando você vai olhando o perfil de um psicopata, ele é aquela pessoa que não tem empatia. Você é que nem essa xícara, se eu tiver que quebrar essa xícara, eu vou quebrar. Então, eu também acabo com você. A grande maioria dos psicopatas não cometerá crimes dolosos contra a vida. Não vai matar ninguém. Eles destroem a vida do outro. É horrível você conviver com um psicopata. No poder tá cheio de psicopatas. Ele te derruba, ele vai fazer você perder o emprego, ele vai te passar a perna. Ele é uma pessoa que ele não tá nem aí. Só existe ele. Quase que um narcisista. Porque esses transtornos, eles vêm combinados, né? Então, ele pode ser um psicopata, ele também pode ser um narcisista. Eles vão se somando. Agora, o psicopata, quando comete crimes, ele é imparável. Ele não vai parar de cometer crimes. Entendi. Você está me falando o seguinte, uma vez que a pessoa é psicopata, não necessariamente ela é criminosa. Deve ter 10% é o que comete crime, sei lá, uma estatística que eu tirei. Menos, é 3%. 3%. O resto tá por aí. Tá por aí, destruindo sua vida. Destruindo sua vida de forma emocional, psicológica e tal. E aí você está me falando uma coisa que é muito mais delicada, que é... Muitos deles podem até ter 15 anos de idade, mas como ainda não é diagnosticado como psicopata, não tem como você ficar... Que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Mas já dá pra descobrir. Eu tenho uma pergunta que eu queria muito te fazer nesse lugar. Porque o que acontece? Aquela criança que não obedece a nada, você fala assim, ela destrói... Eu ia te fazer essa pergunta agora, que assim... Tá, a gente deve ter uma porrada de gente assistindo esse vídeo e tal, que chegou e tá assustada e tal. Como saber que o seu filho não é um psicopata? Ou que seu priminho, filhinho, irmão, tio, amigo, tio não, mas assim, crianças em geral que possam ter um traço de psicopatia que amanhã tá nesse Discord destruindo a vida de alguém. Então. É o quê? É o jeito da criança, é o jeito... Eu sei que é muito delicada essa pergunta, mas levar pro psicólogo quando sentir que o adolescente está desse jeito... Porque, desculpa, mais uma vez a pergunta, eu sei que eu tô falando bastante agora, mas é que assim... entendo a preocupação das mães que falam, porra, minha filha amanhã pode ser estuprada digitalmente, isso é um problema. Mas tem a preocupação também do pai e da mãe, do próprio moleque que tá causando esse transtorno, que é ali que é a fonte do problema. Uhum. Como averiguar isso antes? É muito difícil, Maurício, para um pai admitir que o filho tem um problema. Então esse é um primeiro passo, porque... Quando você é pai e mãe, eu posso dizer porque eu sou mãe, a gente acha que a gente tem filhos perfeitos. Então a gente precisa entender que o ser humano é imperfeito. Alguns transtornos são muito complicados de serem lidados e de serem tratados. O que todos os médicos, psiquiatras ou psicólogos, né, dizem é que um transtorno, ele não tem cura. A pessoa nasce dessa forma, então logo como ele não é uma doença, por exemplo, diferente de uma esquizofrenia, que você vai lá, você vai tomar o determinado remédio, ou você é um bipolar, você toma o remédio, você tem depressão, você toma o remédio, você se equilibra. Não tem remédio para um transtorno antissocial. Teria outros mecanismos, talvez psicoterapia, enfim, mas... Primeiro que assim, é complicado porque não é uma doença, ele é um transtorno. A pessoa nasce com aquilo, ela vai morrer com aquilo. A questão é, ela vai cometer crime ou não vai cometer crime? O momento que ela pulou a cancela do crime, é difícil ela voltar, porque ela pega gosto, ela quer fazer mais. O psicopata, ele é meio complicado quando ele comete crimes. Então, o que um pai e uma mãe... Eu já fiz essa pergunta para eles também. Assim, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que se despir, é muito difícil. Sabe, se despir, olhar e falar, gente, tem alguma coisa errada com meu filho ou com a minha filha. Ele precisa de ajuda, sabe? E recorrer a bons profissionais, para que eles façam uma avaliação. Mas qual que é o sinal que você pode... Olha, maltratar animais. Ah, ótimo. Porque assim, não é normal. Um bichinho, quando você olha um cachorrinho, qual é a probabilidade daquele bicho lhe fazer mal? 0. Ele vem até você...
E você olha os vídeos do Discord, o bichinho vem, o gatinho vem, o cachorrinho vem. Porque ele vem para te dar carinho, inclusive. Eles pegam o bicho, começam a esganar, cortar, arrancam a cabeça. É de uma perversidade. Você fala... Entendo o que você está falando, é um masoquismo, né? Do tipo, não é só cachorro, porque a pessoa fala, cachorro tudo bem, mas matar o passarinho e tirar a cabeça... Eu vou te contar, ele colocou, você está sentado, um papagaio no ânus. No próprio ânus. No próprio ânus. E foi preso. É assim, aí coloca um hamster no micro-ondas, congela um gato... Tá, dali já é um traço que você fala... É um traço que você tem que, sabe aquela pessoa... falta de empatia total. Sabe assim, começa a chutar cachorro. Sabe que você tá falando que é uma coisa muito curiosa, muito interessante? Eu quero lembrar da série, quando você tava falando comigo, eu tava tentando lembrar. É um documentário, que não sei o que, The Cat. Sim. Don't fuck with the cat. Don't fuck with cats. É maravilhoso. Don't fuck with cats. Vai no Netflix e assiste. Isso, muito bom. Que é a história, eu vou deixar mais ou menos, sei lá, uma sinopse, sei lá, que era um cara que ele fez um vídeo no Facebook, se eu não me engano. Isso. E ele tava maltratando um gatinho. Por que é importante isso daqui? Ele maltratava o gatinho. Obviamente, os fóruns do Facebook, muita gente pró-animais olhou para aquilo e falou, que absurdo. Vamos descobrir de onde vem esse cara. E aí fizeram uma investigação à la Carla, né? Pessoas comuns, viu? Pessoas comuns. Maravilhosas. Se prontificaram. Pelo amor de Deus, estão matando um gato, vamos ver quem é esse cara que tá matando um gato. Não dava pra ver o rosto do cara, mas pela tomada. Descobriu que a tomada era um padrão russo, sei lá eu, e foram investigar onde é que é aquela região e descobriram quem era o cara. Foram descobrindo através de várias, né, pessoas, o outro foi investigando, e o cara começou a jogar pistas, de alguma maneira até pra ser descoberto. Ele estava fazendo um enigma com as pessoas, e as pessoas foram descobrindo quem era esse cara, onde morava. E aí essa brincadeira do gato virou para ser humano. Ele matou. Ele matou seres humanos, ou seja, começa no animal, vai pro ser humano, e no fundo, é um enigma para você descobrir de fato real, um fato real que aconteceu, de alguém que é um psicopata e tava, de alguma maneira, se divertindo com aquela caça, né?